Boa tarde aí a todas e a todos. Hoje quem vai apresentar o Psicologia com Vida não é a professora Luciana. A Luciana tirou umas semanas de férias, então hoje eu tenho o prazer de poder apresentar a nossa querida professora Maria Amélia Penido. Não é? Ela é formada, fez a graduação em Psicologia, mestrado e doutorado na UFRJ e atualmente ela está fazendo um pós-doutorado no Núcleo de Pesquisa de Abordagem Cognitivo-Comportamental, lá no IPUB, da UFRJ. Tá bem? Ela é nossa professora aqui do departamento, ela leciona várias disciplinas, todas elas relacionadas com terapia cognitivo-comportamental, e ela também é supervisora da nossa clínica, aqui do nosso serviço de psicologia aplicada. Além disso, ela tem um dos cursos mais procurados de especialização em terapia cognitivo-comportamental. Ela coordena um curso de especialização de grande sucesso, com grande procura aqui na PUC. Ela é terapeuta cognitivo-comportamental, certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, FBTC, e ela é sócia fundadora da ATC, da Associação de Terapeutas Cognitivo-Comportamental do Estado do Rio de Janeiro, ATC Rio, onde ela já foi presidente, atualmente ela é vice-presidente. Não é? Além dela ser professora e supervisora aqui do SPA, ela também colabora com os atendimentos online. Não sei se ela vai falar disso hoje, mas ela coordena também um grupo de alunos de especialização que estão atualmente atendendo pessoas através do Zoom. Então, para mim, é um grande prazer poder apresentar a Maria Amélia, que vai falar de um tema que está afligindo muitas pessoas, ou seja, como manejar a ansiedade durante esse período de pandemia. Então, Maria Amélia, é contigo. Obrigada, Landeira, pela apresentação. Um prazer muito grande estar aqui, representando o nosso departamento com esse projeto tão especial, né, que tem dado esses momentos, né, com os nossos professores de forma gratuita, está falando com as pessoas de forma geral no meio da pandemia, né, então é uma forma também de estar contribuindo e outras contribuições que a PUC faz. Então, queria agradecer o convite, é um prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer o Edson também, que está por trás aí de toda a organização, sempre dando show nos eventos, na organização, né? E agradecer a presença, né, de quem tirou um tempinho para entrar aqui para a gente bater um papo sobre manejo de ansiedade na pandemia, né? Então, eu vou falar um pouco e mais para o final a gente vai abrir para as perguntas pelo chat, né? Então, por que, né, falar de, né, pandemia, ansiedade, né? A gente já está há um tempão, né, esse assunto está até bastante aparecendo nas mídias, né? Então, a ideia não era nem explicar tanto sobre a ansiedade na pandemia, mas a gente conversar mais sobre o próprio manejo, né? E por que falar disso na pandemia, né? A pandemia, na verdade, é um contexto, né? O contexto em que a gente está inserido hoje, em que ocorreram diversas mudanças em função, né, de todo mundo ter sido pego, de certa maneira, de surpresa, né? Uma coisa que começou na China e veio vindo, em um momento que muitos de nós nunca vivemos, né? E não temos registro de como lidar com isso. Então, é uma coisa totalmente nova. E aí, diante de eventos novos, a gente precisa se adaptar, né? E aí a gente vai ter respostas de adaptação a qualquer coisa nova que aconteça, né? Dessa mudança no ambiente. A partir da mudança no ambiente, cada um de nós vai reagir de uma forma. Baseado em quê? Provavelmente nas nossas aprendizagens anteriores, de como a gente lida com estresse, como a gente lida com mudança, né? Das memórias que a gente construiu ao longo da nossa vida, nossa história de vida. Isso tudo vai formar um conjunto que vai ajudar a gente a lidar, né, e se adaptar ao meio quando acontece uma mudança no meio. E aí, a ansiedade é uma possível resposta, né, diante de um estímulo ameaçador. Quando acontece algum tipo de ameaça, a gente pode ter uma reação de medo, que é quando a ameaça está presente, né, e uma resposta de ansiedade, que é quando a gente começa a antecipar cenários futuros, né, de como é que a gente pode responder a isso. E a primeira coisa é a gente lembrar que é altamente adaptativo, tem uma função evolutiva, né, uma função de adaptar para as mudanças no ambiente. Então, a gente não deve classificar que o medo e a ansiedade de cara são sentimentos ruins, ou são coisas ruins, ou são estímulos ruins, né, ou respostas ruins. Pelo contrário, a gente tem que lembrar
que a ansiedade e o medo são altamente adaptativos e nos permite, né, justamente diante de uma ameaça, de uma mudança, a gente gerar recursos para se adaptar, né? O medo, né, quando o estímulo aversivo está presente, vai levar a gente a ter algum tipo de comportamento ou atitude para se adaptar, né? E a ansiedade vai permitir com que a gente imagine contextos futuros ou o que pode vir a acontecer e pensar em estratégias de planejamento para melhor se adaptar a essas mudanças. Então, com certeza, né, a pandemia trouxe, né, consigo muito medo, né? A gente vê o noticiário, é uma coisa que ameaça a nossa vida. Todo estímulo que ameaça a nossa vida vai ter como resposta natural, né, uma emoção de medo e, consequentemente, muitas vezes de ansiedade. Então, num primeiro momento, sentir medo e sentir ansiedade num contexto de pandemia é totalmente adaptativo, né? Se a gente não tiver com nenhum tipo de medo, nenhum tipo de ansiedade, é que seria estranho, diante de estar num contexto em que existe uma ameaça real à nossa vida, em que existem pessoas próximas de nós, né, familiares morrendo, então existe uma ameaça real. Então, a resposta adaptativa, naturalmente, é medo e ansiedade, né? O que pode acontecer, né? Eventualmente, esse medo e essa ansiedade ficarem desadaptativos se não estiver nos ajudando a se adaptar ao contexto. E aí a gente vai falar de um possível exagero, né? De uma desregulação, talvez, para lidar com esse medo e com essa ansiedade. E aí é que esse medo e essa ansiedade podem ser classificados como problemáticos. Então, a princípio, é adaptativo, né? Mas, lógico, dependendo do grau, do como eu estou lidando, pode vir a ser um problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar na ansiedade como uma nossa amiga, como uma coisa boa. Não é ruim ter ansiedade, não é ruim ter medo. É bom, né? Vai nos proteger, vai fazer com que a gente pense em soluções. Então, sei lá, quando a gente pensa no Covid, né? E aí eu vou num supermercado, né? O fato de eu ter medo faz com que eu adote determinados comportamentos, né? Que comportamentos são esses? São comportamentos de proteção. Eu vou me proteger, né? E com isso eu vou diminuir meu risco. Então, isso é altamente adaptativo e positivo, né? O que a gente tem visto é que, muitas vezes, diante, né, de uma situação aversiva, às vezes a gente vai ter dificuldade para manejar ou para lidar. E por que a gente fala em manejo e não em controle, né? Porque a ansiedade não é uma coisa, medo não são coisas que devem ser controladas, devem ser manejadas, né? Então, o primeiro princípio, quando a gente fala em manejo de ansiedade, é o que a gente chama de aceitação, né? Se eu brigar com a ansiedade, vai ser sempre pior. Então, se eu começo em casa a ter um sintoma de falta de ar, né? E eu acho que aquele sintoma é desagradável e eu interpreto aquele sintoma como perigoso, provavelmente eu só vou sentir cada vez mais falta de ar, né? Então, muitas vezes a minha interpretação, né, sobre alguma coisa que está acontecendo comigo vai influenciar muito como eu manejo aquilo, né? Então, se eu entendo que a ansiedade é minha amiga, que o medo é meu amigo, que eles estão vindo me alertar de alguma coisa, eu não preciso brigar, eu não preciso bloquear, eu não preciso tentar suprimir, né? Eu posso trabalhar com viés de aceitar que aquilo deve estar querendo me dar algum tipo de sinal, né? E aí eu vou ter que parar para refletir um sinal sobre o quê, né? Então, o manejo de ansiedade, uma das primeiras coisas é eu aceitar aquele sentimento como uma coisa natural, que acontece com todos os humanos num contexto de pandemia ou num contexto adverso, né? E que pode me ajudar, né? Só vai depender de como eu lido com isso ou não. Então, a primeira estratégia, né, quando a gente fala em manejo de ansiedade, é a aceitação da ansiedade, que normalmente é o passo mais difícil, porque, como em geral, sentir ansiedade é desagradável, a gente tende a tentar não sentir, bloquear, afastar, e normalmente quanto mais esforço a gente faz para não sentir, para bloquear, mais ansioso a gente fica, né? Ou a gente começa a se preocupar com os próprios sintomas de ansiedade, como muitas vezes acontece em pessoas que desenvolvem transtorno do pânico. A pessoa passa a ter medo da própria sensação fisiológica de ansiedade, interpretando aquilo como morte iminente. Então, a aceitação é um dos passos fundamentais, né? A gente estava falando lá do exemplo por exemplo, eu vou no supermercado e aí eu penso, caramba, tá cheio, né? Eu posso vir a me contaminar, isso é perigoso. E aí eu vou lá, uso máscara, uso álcool gel, mantenho o afastamento dos outros. Então, me levou a uma resposta adaptativa de proteção. Mas, se o medo me impede, né, de fazer alguma coisa, ou se o medo está tão catastrófico que eu começo só de pensar em sair na rua, ativar sintomas fisiológicos de ansiedade, aí eu já posso dizer que esse medo está indo para um exagero, né? E eu acho que é exatamente, talvez, nesse momento que a gente esteja hoje na pandemia, né? Teve um esforço muito grande de adaptação no início da pandemia à quarentena, ao isolamento, a como ficar isolado, como manter relações sociais via, né, outros meios que não presenciais, como criar rotinas, tudo isso foi bastante falado no início da pandemia. E agora a gente começa a falar, né, nas mídias e tudo no que a gente chama de novo normal, né? E esse próprio termo do novo normal tem sido bastante questionado. Primeiro porque o que a gente estabelece como normal ou não?
Segundo, se a gente está dizendo que é um novo normal, a gente está partindo do pressuposto que o que tinha antes era normal, né? E será que era? Será que a nossa sociedade estava saudável? Será que os valores que a gente estava adotando eram os valores realmente que estavam trazendo bem-estar para a gente? Então, tudo isso vem nesse termo do novo normal, né? Então, talvez seja interessante não pensar num novo normal, mas pensar numa adaptação. Uma vez que houve uma mudança, né? Como é que a gente vai se adaptar da melhor maneira possível a essa mudança? Então, a gente está nesse momento agora de um certo relaxamento da quarentena, né? E aí eu tenho visto muito relato de pessoas, justamente depois de tanto tempo em casa, com medo do vírus, né? Na hora que começam a poder sair ou poder fazer algumas coisas, né? Muitas vezes sintomas de ansiedade para sair de casa, né? Então, só de pensar em sair de casa, eu já sinto taquicardia, eu já começo a ter pensamentos de que eu vou me contaminar, de que eu vou ficar doente, de que eu vou contaminar alguém da minha família. Então, a gente faz uma antecipação, né? Catastrófica que reforça um sentimento de medo. E aí, muitas vezes, nos paralisa. Na medida que nos paralisa, a gente muitas vezes vai ativar uma autocobrança, uma interpretação da própria paralisação. Então, poxa, por que eu não estou conseguindo? Por que eu não consigo fazer as coisas? Então, a gente começa com uma autocobrança. Então, para a gente começar a manejar a ansiedade, a gente tem que pensar que ela não é inimiga, a gente tem que entender a natureza da ansiedade, que é nos avisar de alguma coisa, nos preparar para uma adaptação, né, de um perigo, de um estímulo aversivo, né? Não brigar com a ansiedade, entender que ela é desagradável, mas ela não é perigosa, não é perigoso sentir ansiedade, muitas vezes só é desagradável, né? E a partir daí a gente poder pensar em estratégias de regulação dessa ansiedade, né? A gente fala em regulação emocional, tem várias formas de eu regular as minhas emoções, né? E a ansiedade, eu posso regular ela de uma forma mais adaptativa para que ela não me cause um prejuízo ou não me paralise, ou não comece a desenvolver um transtorno de ansiedade, por exemplo, né? Que aí sim é que a gente vai começar a caracterizar uma ansiedade como patológica, né? Se ela começa a trazer um prejuízo significativo no meu funcionamento, né? Então, nesse contexto de pandemia, a primeira coisa é aceitar que todo mundo está ansioso, porque não está bom para ninguém, né? Essas mudanças realmente trazem uma série de pressões, né? Com a pandemia não vem só um perigo de doença, né? Esse é um dos aspectos, mas vem também questões financeiras, questões de preocupação com o emprego, com como se manter, questão de preocupação com entes queridos que podem se contaminar e que já são um grupo de risco, preocupação com quem tem filhos, com crianças, como se adaptar a essa rotina de ensino à distância e que consequências isso vai ter na nossa vida. Então, muitas vezes, tudo isso vem na nossa cabeça de uma vez só, né? Aumentando o nosso nível de ansiedade. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que começar a filtrar um pouco, né, como a gente lida com essas preocupações todas, que tem por objetivo, né, nos ajudar a lidar com todos esses problemas, né, mas que se a gente pensa em tudo de uma vez só, a gente começa a se desregular. Então, uma outra forma de manejar, quando a gente começa a aceitar, é começar a tentar pensar, né, nas nossas preocupações que vêm à nossa cabeça, né, a gente pensar que ninguém controla o que pipoca na cabeça, né? Ninguém controla suas próprias emoções. Isso são coisas que acontecem em função das mudanças do contexto. A gente reage a um contexto, né? Então, pipoca um pensamento, pipoca uma emoção, e a gente não tem necessariamente um controle sobre isso, né? E nem deve ter. O que a gente deve pensar é, uma vez que aquilo se ativou, o que eu posso fazer para manejar? Então, por isso a ideia do manejo, né? Da ansiedade. Então, digamos que um monte de preocupações vieram na minha cabeça todas de uma vez, né? Como é que eu posso lidar de forma diferente com essas preocupações, a fim de não perpetuar um ciclo eterno de ansiedade em que vai levar a uma insônia, em que eu não consigo dormir, e aí se eu não consigo dormir eu já fico mais cansado, né? Isso pode levar a uma autocobrança, e aí isso vai virando uma bola de neve, que a ansiedade vai levando a determinados comportamentos que acabam reforçando o próprio ciclo de ansiedade, né? Então, uma vez que eu aceito, que eu entendo que eu não tenho um controle sobre aquilo pipocar na minha cabeça ou não, né? As emoções são emoções, os pensamentos são pensamentos, e o fato de eu ter, né, determinados pensamentos preocupados, ou pensamentos catastróficos, ou pensamentos negativos, não necessariamente significa que eu precise embarcar nesses pensamentos, né? Então, existe um conceito em psicologia que a gente fala que é fusão pensamento-ação. Pensamento não é necessariamente uma ação. Pensamento é uma coisa, comportamento é outra. Então, o fato de eu estar tendo pensamentos preocupados não significa que eu preciso necessariamente me comportar em resposta a isso. Eu posso tentar filtrar nesses meus pensamentos, o meu diálogo interno, como eu lido com os pensamentos que pipocam na minha cabeça. E aí tem várias formas de fazer isso. Eu posso aprender a tirar a importância, né? Uma vez que eu possa, né, refletir sobre o que está vindo na minha cabeça e pensar, não, isso é só um pensamento preocupado, né? Porque eu estou num contexto adverso. O que disso realmente pode me ajudar, né?
eu posso simplesmente deixar os pensamentos passarem, né? Se eu entendo que um pensamento é só um pensamento, eu não preciso necessariamente fazer alguma coisa. Isso é uma questão que às vezes aparece na ansiedade, que é, se eu tenho, né, se pipocou um pensamento de preocupação, eu devo necessariamente me preocupar. Porque se eu não me preocupar, é como se eu não estivesse fazendo nada. Né? Então, a pessoa se engaja num comportamento, né, de ficar se preocupando com a ideia de que ela está fazendo alguma coisa para aliviar aquela ansiedade. Só que muitas vezes se engajar num ciclo de preocupação só nos leva a ter cada vez mais ansiedade. Né? Então, muitas vezes a gente pode tentar diferenciar o que a gente chama de preocupações produtivas e preocupações improdutivas. Né? As preocupações produtivas são as preocupações que me levam a uma ação. Então, me preocupar em me planejar, em sair de casa no Covid, né, e pensar quais são as medidas de segurança que eu vou tomar, né, de acordo com o que está acontecendo no contexto, é super adaptativo. Né? Agora, eu tentar controlar 100% das variáveis, né, se eu resolvo, por exemplo, ir ao supermercado, só vai me deixar cada vez mais ansiosa. Então, eu vou ter que entender que uma parte das coisas estão sob o meu poder e eu posso solucionar, eu posso ter ações que me ajudem, mas tem uma outra parte que não. Né? E aí a gente soma, né, com a preocupação uma outra característica de pessoas ansiosas, que é a intolerância à incerteza. Né? Em geral, quando a gente tem uma tendência mais para ansiedade, a gente fica querendo ter 100% de certeza, porque a gente se sente mais seguro se eu pudesse ter assim, não, estou 100% de certeza que eu não vou me contaminar quando eu sair de casa. Então, isso alivia a ansiedade porque eu não me vejo em perigo nenhum. Só que a maioria das coisas da vida a gente não consegue ter 100% de certeza, né? E nesse contexto pandêmico, muito menos, né? Eu não tenho como ter 100% de certeza, por mais que eu tome precauções, que ao sair na rua eu não vá estar sendo exposta a algum risco. Então, eu vou ter que aprender a tolerar um grau de incerteza e entender que a incerteza faz um pouco parte da vida e que não tem como eu controlar tudo. E as pessoas ansiosas, às vezes, ficam tentando controlar tudo e isso só vai deixando elas cada vez mais ansiosas. Então, eu vou ter que poder diferenciar, né, entre as preocupações que são produtivas, que me levam a ações que realmente me protegem, e aquelas preocupações que são improdutivas, que, em geral, quando eu fico tentando imaginar cenários A, B, C, D, né, e para me preparar para todos eles, e de todos esses cenários que eu me preparei, nenhum deles acontece. Então, eu fiz uma ativação enorme de ansiedade para me preparar para um monte de coisa que só estava na minha cabeça. Então, uma dica, né, de manejo é a gente tentar pensar, essa preocupação ela é produtiva? Eu pensar nela me leva a alguma ação de solução ou de proteção? E aí eu devo me engajar nesse tipo de preocupação. A essa preocupação é improdutiva. Eu ficar pensando sobre isso não me leva a lugar nenhum e eu não consigo ter nenhum tipo de ação que me ajude em relação a isso. Então, se a preocupação é improdutiva, eu preciso aceitar que ele é só um pensamento e que eu não preciso necessariamente me engajar. Né? Então, a gente usa uma metáfora com os pensamentos, que é a ideia do pensamento ser uma correspondência. Então, digamos que o carteiro bateu aqui na minha casa para me entregar uma correspondência. Se eu não abrir a porta, provavelmente ele vai continuar tentando me entregar. Né? Ele vai ficar tentando me entregar até o dia que eu abra a porta. Né? Agora, uma vez que eu abra a porta, né, receba a correspondência, eu não preciso necessariamente naquele momento abrir a correspondência e ler. Eu tenho a opção de guardar numa gaveta e ler mais tarde. Então, os nossos pensamentos, né, se a gente identificar que eles não são produtivos, a gente tem a opção de aceitar o pensamento, opa, estou querendo me preocupar com a minha mãe em casa sozinha e se ela está se sentindo mal ou não, né? Isso é uma preocupação produtiva? Eu posso fazer alguma coisa? Não posso? Se eu não posso, eu não sou obrigada a ficar alimentando esse pensamento. Eu posso receber, né, esse pensamento, aceitar que ele existe, que ele é uma preocupação plausível, mas mais tarde eu penso nisso e colocar numa gaveta. Então, essa é uma forma também de lidar com as preocupações, de lidar com a intolerância e incerteza, quando a gente faz essa diferenciação, né, e vai buscando mudar o nosso diálogo interno, ter mais consciência de como a gente processa, interpreta o que está ao nosso redor, né, ligado aos estímulos de medo, às preocupações, e a partir disso começar a tentar trazer filtros, né, e tomando decisões se eu realmente vou necessariamente aderir àquilo que está vindo na minha cabeça, aquelas preocupações, aqueles pensamentos, ou se eu vou poder fazer uma escolha ali e começar a filtrar, né, o que realmente é interessante eu alimentar e o que não é interessante eu alimentar. Outras estratégias ligadas à ansiedade, né, manejo de ansiedade, são estratégias de respiração, relaxamento, tem ampla divulgação nas redes, nas mídias, né, desse tipo de estratégia. Porque esse tipo de estratégia vai atuar na parte fisiológica da ansiedade. Na medida em que eu ativo uma respiração diafragmática, eu normalmente ativo o meu sistema nervoso parasimpático, que vai provocar uma sensação de mais relaxamento e calma ali. Então, eu posso aprender também, né, estratégias de relaxamento, respiração, mindfulness, que me ajudam a manter o foco no momento presente. Então, isso são estratégias que a gente pode lançar a mão
para manejar a ansiedade. Então, eu posso aceitar, eu posso filtrar se é uma preocupação produtiva ou improdutiva, eu posso avaliar se eu estou com uma intolerância à incerteza ou não, e o que é razoável que eu assuma de risco. Eu posso ficar amiga da minha ansiedade e entender que ela me ajuda, porque ela está me sinalizando para algum perigo, né? E aí, outras questões ligadas ao contexto de pandemia que também geram ansiedades é o que a gente chama de autocobrança, né? Que é eu constantemente achar que porque eu estou num período de pandemia, que eu estou em casa, que eu poderia produzir muito mais, que eu poderia fazer muito mais, né? Se a gente entende que a gente está num momento de sofrimento humano, que é um momento em que todos nós estamos diante de um cenário de muita dificuldade, de muito sofrimento, de perda, de luto, não seria razoável que a gente se exija, né, estar no ápice da nossa produtividade. Esse tipo de cobrança, de autocobrança, também vai acabar gerando mais ansiedade, eu vou acabar não dormindo porque eu estou me cobrando tanto, né? Isso pode se somar com outro componente que a gente chama de comparações injustas. É comum que pessoas ansiosas, muitas vezes, façam comparações injustas. Então, eu olho para a grama do vizinho e acho que ela é muito mais verde. E, a partir disso, eu começo a me cobrar. Então, eu ligo no Instagram e vejo lá, poxa, fulano de tal está conseguindo fazer ginástica todo dia, está postando foto aqui dele fazendo ginástica. Poxa, eu não consigo, eu sou uma porcaria porque eu não consigo lidar com a pandemia dessa forma, eu não sou uma pessoa produtiva. Então, você começa com um padrão, né, de interpretação e de pensamento em que leva a uma autocobrança que só vai gerar cada vez mais sentimento de impotência, né, de desvalor. E aí, a partir disso, eu só vou ficando cada vez mais vulnerável. Então, a gente também tem que dar uma olhada de como é que a gente está lidando com nós mesmos, né? Estamos sendo nosso amigo, estamos um ditador que está exigindo coisas o tempo inteiro, né? Então, e aí linkando com a ideia de autocrítica exagerada, né? Da gente maneirar um pouco essa autocrítica, da gente ser mais empático, compassivo com nós mesmos, a gente vai para aquele, uma coisa que tem sido bastante divulgada também, que é o autocuidado, né? Como é que eu penso sobre o meu autocuidado num contexto de pandemia? Ou seja, como é que eu me cuido, né? Que as cobranças entram nisso, né? Então, o que eu estou fazendo, né? Como é que eu estou organizando o meu dia? Eu estou incluindo também atividades de relaxamento, atividades de lazer? Porque se eu só ativo cobrança, só trabalho e só me cobro, provavelmente eu vou estar sempre num estado de preocupação e ansiedade. Então, estratégias também ligadas a separar, né? Fazer uma organização de tempo, em que esse tempo também inclua atividades prazerosas de lazer, né? Dentro de um contexto de pandemia, que seja possível, né? Também vai me ajudar a manejar a ansiedade. Então, tudo isso são formas que a gente pode ir tentando modificar no nosso dia a dia para lidar melhor com a ansiedade que essa mudança da pandemia trouxe para a gente, né, dentro do nosso contexto. E aí a gente tem que pensar, a gente não é no ideal, não tem ideal no contexto de pandemia, tem o possível, né? E o possível ele é totalmente individual. O que é possível para mim, né, no meu contexto? Né? O que eu, com as minhas habilidades, né? Então, às vezes, né, dentro do que é possível para mim, se eu não dormir bem, né, se eu não estou bem, eu conseguir levantar e fazer uma comida já é super legal, né? Então, não adianta eu ficar buscando o ideal, né? Eu tenho que tentar entender nesse contexto e me adaptar. Tá, no contexto que eu tenho hoje, em tudo que está acontecendo ao meu redor, da forma como eu estou vivenciando, qual é o meu melhor possível? E aí a gente tem que tentar alcançar e desenvolver as habilidades ligadas a esse possível, né? E dentro desse possível tentar alcançar algum grau de bem-estar, né? De reorganizar nossa agenda, nossa vida, né? Para esse contexto de pandemia. E em relação à ansiedade, trabalhar sobre esse viés da aceitação, da regulação emocional, da mudança de pensamento, de interpretação, na escolha do que eu vou me preocupar, o que eu não vou, talvez se engajar, né, em atividades físicas, em relaxamento, em meditação. Isso tudo são ferramentas que vão ajudar que a gente lide melhor com a ansiedade nesse contexto de pandemia. Uma outra questão que a gente pode também trazer à tona, né, nesse momento, assim, que eu acho também que a pandemia pode ser um momento especial para a gente também repensar nossas vidas, né? Todo mundo teve que desacelerar, ficar mais em casa. E aí a gente pode começar a pensar também, né, em quais são os meus valores, o que realmente é importante para mim, né? O que direciona a minha vida, qual é o meu propósito de vida, né? E aí eu posso tentar avaliar se os meus comportamentos no dia a dia estão em consonância com os meus valores. E, em geral, a gente vai ter muito mais bem-estar se eu estiver em consonância com os meus valores. Então, digamos que família é um valor para mim e trabalho é um valor para mim. O que no meu dia a dia, né, eu estou tendo de que a gente chama de ações valorizadas? O que eu estou fazendo no dia a dia que me leve, né, na direção desses valores que são importantes para mim?
Então, se eu tiver uma consciência maior, né, de quais são os meus valores, do que é importante para mim, eu provavelmente vou ter mais facilidade em priorizar, né? Na hora que eu tiver que escolher no meu repertório comportamental o que eu vou fazer, talvez eu possa escolher coisas que me levem na direção, né, dos meus valores, e isso, consequentemente, vai trazer mais bem-estar de uma forma geral. Quando a gente pensa, né, que a gente fala em felicidade, bem-estar, o que realmente nos leva a sentir felicidade, a ter bem-estar? Em geral, uma consonância com os nossos valores. É pensar, né, qual é o nosso propósito de vida, o que é importante para a gente e tentar ter comportamentos nessa direção, né? E aí isso, com certeza, casa com a ideia de autocuidado, com a ideia de compassividade, de eu ser compassivo comigo mesmo, de eu não passar o tempo inteiro só me chicoteando e me cobrando, né? Da gente aceitar que a gente está todo mundo mais ou menos, né, no mesmo problema, né? Ninguém está 100% bem, a gente provavelmente vai ter momentos bem, né? E aí também não se culpar por ter momentos bem. Eu já vi pessoas estressadas porque na pandemia se sentiram bem, como se assim, poxa, se tem tanta gente morrendo, então eu não posso me sentir bem. De novo, cobrança, né? Lógico que a gente pode ter momentos que a gente se sinta bem e ainda assim estar passando por uma pandemia, né? Isso não, a gente não tem que se cobrar que não, eu não posso ter nenhum momento de felicidade ou alegria porque o mundo tem um monte de gente morrendo, né? É lógico, nas pequenas coisas do dia a dia, eventualmente vão ter dias que a gente vai fazer uma coisa legal, que a gente vai se sentir bem, e isso também faz parte do manejo, né, de estar nesse contexto tão adverso, de poder valorizar as coisas boas, também saber aproveitar, né, essas coisas, e em relação à ansiedade mesmo, tentar começar a filtrar, né, o nosso diálogo interno, que a gente pensa, como a gente interpreta o mundo à nossa volta, trabalhando principalmente por esse viés de aceitação, né? Brigar com a ansiedade não é uma coisa que vá fazer com que a gente possa manejá-la de uma melhor maneira. Então, o viés da aceitação vai sempre contribuir mais para a gente lidar com a ansiedade. E aí, gente, a ideia agora, eu queria bater um papo, ver se vocês têm perguntas, ou vocês podem trazer alguns assuntos, e a gente vai aprofundando conforme vocês tiverem Maria Amélia, a gente já tem algumas perguntas aqui. A Toma e a Júlia gostaram muito dessa sua metáfora do carteiro com os pensamentos, mas elas queriam que você explicasse melhor essa metáfora. Tá. Em geral, a carta mais tarde, enfim. Em geral, a gente usa essa metáfora mesmo para explicar para as pessoas, né, para os pacientes em geral, como é que a gente pode lidar com pensamentos intrusivos, né? Pensamentos intrusivos são justamente pensamentos que pipocam na nossa cabeça e que a gente, de alguma forma, não queria ter aqueles pensamentos, né? E aí, uma das principais coisas é a gente entender que quanto mais a gente bloqueia um pensamento, mais aquele pensamento vem à cabeça. Então, a gente usa a metáfora de entender que a carta é o pensamento, né? Junto com o que o carteiro vem entregar. Então, o carteiro que vem entregar aquele pensamento carta para a gente, né? E aí a gente não tem a opção de não aceitar. Porque se não aceitar, o que vai acontecer? O carteiro vem de novo, o carteiro vem de novo, o carteiro vem de novo, até que ele consiga entregar a carta. Então, se eu bloquear um pensamento, o que vai acontecer é que aquele pensamento necessariamente vai vir mais na minha cabeça. Então, eu não quero pensar sobre a morte de alguém, eu não quero pensar que alguém vai morrer de Covid, eu não quero pensar, eu não quero pensar, eu não quero pensar. Quanto mais eu não quero pensar, mais esse pensamento vai vir à nossa cabeça. Então, se eu quero lidar melhor com um pensamento intrusivo, eu preciso primeiro aceitar que ele é uma mensagem. Então, eu preciso ver aquele pensamento, aceitar aquele pensamento. Mas eu não preciso me engajar em continuar pensando sobre aquilo. Então, eu posso aceitar o pensamento e guardar numa gaveta. Mais tarde eu penso nisso. Então, eu recebo o carteiro, abro a porta, olho para a carta, aí eu vi uma correspondência que veio para mim da casa da minha mãe. Tá, beleza. Mas eu tenho escolha. Eu não preciso necessariamente, só porque o pensamento veio, pensar nisso agora. Então, eu posso imaginar esse pensamento como uma carta e colocar ele numa gaveta. E pensar que mais tarde eu penso nisso. Né? Então, aceitei o pensamento, recebi o pensamento, vi o que era e fiz uma escolha. Né? Mais tarde eu vou pensar nisso. A gente tem outras metáforas para lidar com o pensamento. A gente tem a metáfora do pensamento como um cacto. Então, se você está segurando um cacto na tua mão, né? É desconfortável, porque os espinhos estão em contato com a sua mão, né? E eu não tenho muito o que fazer em relação a isso. Mas eu tenho uma escolha. Se eu apertar o cacto, eu vou me furar e vou me machucar. Se eu simplesmente deixar ele ali e aceitar que ele está ali, nada vai acontecer. Então, a gente também pode pensar na metáfora do pensamento como um cacto. Eu posso simplesmente deixar o pensamento ali e não fazer nada com ele. Não é porque um pensamento pipocou na minha cabeça que eu tenho necessariamente que fazer alguma coisa com esse pensamento. Eu posso aprender e treinar a habilidade de deixar os pensamentos passarem, de entender que um pensamento é só um pensamento, né? Que ele não precisa levar necessariamente a um comportamento. O comportamento eu posso escolher. Se eu vou ruminar, se eu vou me preocupar, se eu vou ter algum comportamento em relação àquilo, eu vou ligar para alguém, eu vou fazer alguma coisa. Isso é uma escolha. Então, a gente tentar pensar no pensamento como um pensamento, no comportamento como uma outra categoria, nos dá justamente no meio do caminho um poder de escolha.
Não sei se ficou mais claro. Acho que ficou super claro. A Dalmira, ela também está interessada mais nessas estratégias de refletir sobre esses pensamentos invasivos, preocupações, e ela queria saber se você indica alguma literatura que aprofunde essa questão de uma maneira mais aprofundada. Tem um livro do Leary, que é traduzido pela Artmed, que é Como Lidar com as Preocupações, e que ele justamente vai falar muito, né, dessa questão das preocupações produtivas e improdutivas, da aceitação dos pensamentos, então que ele traz exatamente essas questões. Então, acho que é Como Lidar com as Preocupações, Como Lidar com as Preocupações, e o autor é Leary, Leaahre, Leary. Acho que é uma boa opção de leitura, assim, sobre preocupação produtiva e improdutiva, sobre ansiedade. Ele é um livro bem legal, assim, de uma linguagem bem acessível. Eu vou colocar o link aqui, ver se é esse aqui. Aí a pessoa já tem a bibliografia. Clica aí. Espera aí, estou clicando. Isso aí. É esse mesmo. Tá. A Bruna tem uma dúvida também muito interessante. Ela quer saber se a ansiedade pode se tornar pânico. Pode, né? O transtorno do pânico, na verdade, é um transtorno de ansiedade. Então, o que está na base do pânico é a ansiedade. Lógico que a gente tem uma predisposição genética somada a fatores de vulnerabilidade que vão desencadear, né, a pessoa começar a apresentar os sintomas de pânico. Então, inclusive, eu posso ter um ataque de pânico e não ter transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico ele é um transtorno psiquiátrico que é caracterizado, né, por episódios recorrentes de ataques de pânico que vem do nada. A principal característica da síndrome do pânico é que eu posso estar em qualquer situação, qualquer contexto, e de repente eu começo a sentir, né, sintomas fisiológicos de ansiedade. E aí, em geral, eu interpreto esses sintomas como perigo à minha vida, ou então eu penso que ou eu vou enlouquecer ou eu vou morrer. E a partir do momento que eu penso que eu vou enlouquecer ou morrer, eu ativo mais sintomas de ansiedade, né? Então, se eu sentir um pouco de taquicardia e pensei, caramba, eu estou tendo um infarto, vou morrer, né? Quando eu penso isso, eu automaticamente me coloco como se eu estivesse em perigo. O que meu corpo faz? Libera mais adrenalina. Quando libera mais adrenalina, eu sinto mais taquicardia. E aí eu penso, viu, estou morrendo mesmo, está aumentando, está saindo do controle, eu vou morrer. E aí, em geral, as pessoas correm para o hospital, né? E quando chegam lá, não estão, né? Quando faz o exame, não é um ataque cardíaco. E aí o médico vai dizer, olha, essa é uma crise de ansiedade. E aí, se isso começar a se repetir, né, recorrentemente, crise de ansiedade que vem do nada, e que a pessoa passa, inclusive, a ter uma ansiedade antecipatória, de imaginar que ela possa vir a ter aquelas crises, e isso já causar sintomas de ansiedade, a gente pode estar tendo, né, a pessoa está começando a desenvolver um transtorno do pânico. E aí, conforme isso vai se exacerbando, vai começar a causar um prejuízo significativo, porque a pessoa vai começar a evitar lugares, evitar contexto. Então, sei lá, se eu tive uma crise de pânico numa sala de aula, eu não quero mais voltar naquela sala, porque eu acho que se eu entrar ali eu vou ter pânico. E aí isso vai virando uma bola de neve. E aí, quando começa a causar um prejuízo significativo na vida da pessoa, a gente vai considerar que ela começou realmente a desenvolver o transtorno do pânico. Muito bom. A Daniela está fazendo a seguinte pergunta. Será que a gente pode entender que as pessoas que agora estão indo para os bares não respondem de maneira ansiosa ao contexto atual? Ou será que esse comportamento de ir ao bar pode ser uma forma de fugir da ansiedade? Ou seja, ou não tem ansiedade nenhuma e vai para o bar, ou estão muito ansiosas e precisam sair de casa. Eu acho que as duas explicações são totalmente plausíveis, né? A gente sabe que, principalmente em terapia cognitiva, a gente estuda que o nosso pensamento, a forma como a gente interpreta os eventos, influencia o nosso comportamento. Então, se eu tenho uma leitura de que ir para o bar não é perigoso, isso vai aumentar a probabilidade do meu comportamento de ir para o bar. Mas se eu também tenho uma leitura de que eu preciso muito beber, que eu não aguento mais ficar em casa, que dane-se o Covid, que eu posso pegar Covid e morrer, que eu prefiro isso do que não ir para o bar, isso também pode me levar a ir para o bar. Então, assim, a nossa interpretação dos eventos é o que vai nos levar a ter determinados comportamentos e que vai estar atrelado às nossas emoções. Então, muito provavelmente, quem opta, né, por ir para um bar vai estar fazendo algum tipo de interpretação que libere ela para aquele comportamento, né? Então, ou ela entende que a gente não está num contexto tão perigoso assim, ou ela entende que vale a pena, que ela não aguenta mais quarentena, e eu acho que isso é um movimento que tem acontecido conforme, né, o isolamento se prolonga,
as pessoas começam a ficar muito estressadas, né, de estarem no isolamento, e aí começam a ter uma tendência de querer chutar o balde, né, de querer fazer as coisas, não aguentar mais ficar dentro de casa, e aí começam a avaliar o risco, né, de uma outra forma. Então, os nossos pensamentos vão, com certeza, influenciar os nossos comportamentos, e aí, né, se a gente quer entender o comportamento de alguém, a gente tem que entender como é que aquela pessoa está interpretando aquela situação. E aí, provavelmente, essas pessoas que estão tendo esse comportamento é porque tem algum tipo de pensamento que permita com que elas façam isso. E eu acredito que elas não estão imaginando que seja um risco muito grande, porque senão elas estariam com um medo ativado e o medo te faria evitar aquilo. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Paloma, a segunda pergunta dela. E ela está perguntando se uma alta ansiedade pode levar à depressão. Por exemplo, ela diz que no transtorno de ansiedade generalizada isso pode ocorrer. Então, ansiedade e depressão vão juntos? Pode sim acontecer, né? Principalmente pessoas que têm TAG há muito tempo, né? O TAG é um transtorno que cansa muito, porque a pessoa não para de pensar nem um minuto, está constantemente preocupada e constantemente ativando fisiologicamente a resposta de ansiedade, né? Então, muitas vezes a gente pode ver um paciente com TAG que na hora que ele exaure, né, desse tipo de funcionamento, muitas vezes ele vai abrir um quadro de depressão. Essa ansiedade vai acabando por e vulnerabilizando o organismo para abrir um quadro de depressão, e a gente vai dizer que a depressão é secundária ao quadro original, que era um quadro de ansiedade. Então, o normal da pessoa, no geral, é ser muito ansiosa, mas em algum momento ela pode desenvolver um quadro de depressão em função do cansaço, do próprio desgaste emocional do transtorno de ansiedade. É possível. Claro. O Romualdo fez uma pergunta que eu acho que vai junto com uma pergunta da Cecília. O Romualdo pergunta assim: na atual conjuntura, período de incertezas, pessoas que nunca tiveram um problema de ansiedade passaram a ter devido à falta de estabilidade social. Visto essa questão à luz da psicologia. E aí ele agradece. A Cecília faz uma outra pergunta, que é a seguinte: a ansiedade está gerando muita fobia social nessa pandemia? Então, ela pergunta se a ansiedade durante o Covid, durante esse isolamento social, pode estar produzindo fobia social. E o Romualdo pergunta se as pessoas que nunca tiveram problemas de ansiedade podem passar a ter problemas de ansiedade graças a essa instabilidade social. Pode sim, né, Romualdo, em função justamente da pandemia ser considerado um fator de estresse, né? O estresse ele vai vulnerabilizar o nosso organismo para manifestar as nossas predisposições genéticas, as nossas aprendizagens anteriores. Então, diante de um contexto adverso, de um contexto de estresse, podem sim pipocar situações que estavam ali latentes, que de repente a pessoa não ia desenvolver agora, mas diante de lidar com tanto estresse, ela acaba desenvolvendo. Como a gente falou logo no início, né, a pandemia não traz só a questão da doença, traz a questão econômica, a instabilidade política. No nosso país, né, ainda tem um contexto mais adverso, da gente não ter uma unidade de enfrentamento, que a gente veja, né, uma ação, como a gente viu em outros países, de diretrizes claras, o que acaba fazendo com que as pessoas possam optar por estar em quarentena, não estar em quarentena, e aí isso às vezes gera também conflitos interpessoais, né? Se eu acho que as pessoas deviam seguir a quarentena e que quem quebra a quarentena está sendo anti-empático, né? Não está sendo empático, está sendo egoísta, isso pode gerar conflitos até entre familiares, né? Muitas brigas em casal, um quer sair, o outro quer ficar em casa. Então, traz todo um contexto adverso que, com certeza, né, vai nos vulnerabilizando para a ter mais ansiedade, mais medo e, consequentemente, esse estresse todo pode levar ao aparecimento e uma piora da saúde mental de uma forma geral. Além de que o próprio isolamento social muitas vezes também pode contribuir, né, para a manifestação de transtornos mentais que já estavam ali latentes, mas que o próprio isolamento, né, eu perco recursos. Digamos que eu lidava com a minha ansiedade sempre indo conversar com os meus amigos na casa de alguém, e aí eu não tenho mais essa possibilidade, né? Só que a minha ansiedade não sumiu, só que o recurso que eu usava para lidar com ela desapareceu com o Covid. E aí, como é que eu faço para lidar com essa ansiedade? Então, a gente viu aumento de consumo de bebida alcoólica nesse período, né? Então, as pessoas muitas vezes usando recursos ligados vou beber para lidar com a minha ansiedade, ou com a minha angústia, ou com o meu estresse, ou para aliviar meu estresse. A gente sabe que teve um aumento de uso de bebida alcoólica. Então, assim, tem estratégias que são adaptativas e estratégias que podem ser desadaptativas. Não que necessariamente beber seja desadaptativo, mas se for, né, de uma forma excessiva, pode sim ter um prejuízo. Então, cabe avaliar, né, se a forma como eu estou manejando a mudança do contexto está me ajudando ou não. Está indo na direção dos meus valores, do que eu quero para a minha vida, ou está me afastando disso? Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer. Quando tem uma mudança, eu sou desafiado
a rever a forma como eu lido com as coisas. Então, mecanismos que eu tinha antes para aliviar minha ansiedade, meu estresse, para lidar com a minha família, são tirados de mim, né? E aí, como é que eu lido? Aí eu posso conseguir desenvolver comportamentos adaptativos ou desadaptativos. Aí eu vou ter que avaliar. E aí até vou ter que refletir. Isso que eu estou usando está me ajudando? Não está? Né? Então, sei lá, usar demais a rede. Se eu percebo que eu sou uma pessoa que usa muito a rede, que eu começo a ativar comparações injustas e que aquilo me deixa deprimidíssimo quando eu saio da rede, talvez essa não seja a melhor estratégia para lidar com a minha angústia. Talvez eu tenha que achar uma outra estratégia. Talvez eu possa ligar para um amigo, né? Talvez eu possa procurar um atendimento que está tendo online de um terapeuta para me ajudar. Se a minha solidão aumentou, né? Eu lidava com o meu sentimento de solidão sempre indo encontrar meus amigos. E agora eu só encontro online. Eu acho que a comunicação online não é igual. Não me supre emocionalmente como dar um abraço, encontrar alguém. Então, que soluções eu posso ter para isso que não sejam desadaptativas, que não me levem a me sentir cada vez pior, né? Então, a gente tem que pensar a gente chama de estratégia de coping. Como é que eu vou lidar, né? Como é que eu vou enfrentar a adversidade? E a gente vai falar em resiliência, né? Que grau de resiliência eu tenho para ser flexível. Adaptação exige flexibilidade, né? Se eu ficar focado em uma única forma de lidar com o problema, provavelmente eu vou ter um desempenho, né, desadaptativo. Porque justamente eu vou ter que agora testar. Vamos testar? Testei uma semana uma coisa, acho que não me ajudou. Vamos testar outra coisa? Então, a gente vai ter que abrir, né, para flexibilizar e pensar nas formas individuais. Não vai ter, gente, uma fórmula mágica que eu possa dizer para vocês assim, olha, todos vocês se meditarem vão ficar bem. Não existe. Tem pessoas que não vão lidar bem com a meditação, que vão se sentir pior, mais ansiosas, que vão se cobrar. Puxa, tinha que conseguir meditar, não estou conseguindo. Então, a meditação vira um estresse. Então, assim, não tem uma regra universal. Na verdade, eu acho que o universal seria o autoacolhimento, né? A gente poder ser nosso amigo. Tipo assim, poxa, é um momento difícil, tá difícil para todo mundo, é normal que eu me sinta assim. Ansiedade é normal, todo mundo tem. É difícil, às vezes, eu lidar com os pensamentos preocupados, com tudo que vem na minha cabeça, né? Às vezes eu vou ficar mais irritado, vou dar uma patada em alguém, e aí depois eu vou ter que pedir desculpa, né? Então, acho que, assim, universal mesmo, eu acho que só diria que seria autocompaixão. A gente se acolher um pouco e nos dar um pouco de carinho nesse momento difícil. Acho que a cobrança excessiva sempre vai ser ruim. Mas, em termos de estratégias específicas, cada um vai ter que ver o que para si, né, funciona na sua família, no seu contexto, no seu funcionamento, né? Então, a questão da fobia social, por exemplo. Eu estava lendo uma reportagem falando que as pessoas introvertidas estão lidando melhor com a pandemia, com o isolamento, do que as pessoas extrovertidas. Porque as pessoas introvertidas já lidavam, né, com a vida, de uma forma geral, mais sozinhas, né? As pessoas que são muito extrovertidas acabam sentindo muita falta, porque os teus recursos eram, né, sempre em galera, em gente, em tumulto. Eu posso dizer isso assim, tranquilamente. Eu sou uma pessoa super que gosta de gente, de gostar em grupos. Então, eu super sinto não encontrar pessoas. Eu acho que pessoas que já são mais caseiras, que já gostam mais de contemplar, né, uma leitura, uma meditação e tal, talvez tenham mais recursos na hora que uma adversidade te isola, né? Eu vou ter que procurar mais recursos, eu vou ter que testar mais coisas, mais formas, então eu vou ter que, né, buscar outras formas. Então, também o contexto, dependendo de quem está nele, vai se adaptar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo de como a gente era antes também, né? De como é que a gente lidava com as coisas. Eu não vejo que a fobia social seja um transtorno realmente na pandemia. Acho até que talvez ao contrário, porque em geral quem tem ansiedade social vai ter mais facilidade para se comunicar usando o computador, usando a rede, porque se sente mais protegido, mais no controle. Mas, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico, esses sim, com certeza, aumentam, né, nesse contexto de pandemia. Depressão, solidão, né, são coisas que eu vejo aumentando. Transtorno do pânico, fobias específicas, né? Então, agora eu estou vendo muita pessoa com medo de sair na rua, começa a pensar em sair na rua, começa a ter sintomas de pânico, de ansiedade, porque ficou muito tempo isolado, né? E aí acha que se eu botar o pé na rua eu vou me contaminar, e eu vou contaminar alguém da minha família. Então, essa preocupação recorrente com a contaminação. Todos nós agora, né, temos um pouquinho de toque, né? Acho que é adaptativo, né? Então, está todo mundo lavando mais a mão, mais preocupado, lavando compras, andando com álcool gel para cima e para baixo, andando com spray de álcool, deixando o sapato do lado de fora. A gente está vivenciando um pouquinho como é que as pessoas com toque, em geral, já acostumam, né, lidar com a vida, porque a gente está num contexto totalmente, né, adverso. Então, a gente vai buscando formas de buscar mais segurança. Eu quero ter certeza que eu não me contaminei, ou pelo menos eu quero ter certeza que eu fiz tudo que eu podia para não me contaminar. Isso também vai me consolar, né? Se eu fui no supermercado e me contaminei, mas eu fui de luva, de máscara, tomei banho, tirei a roupa, lavei todas as compras e ainda assim eu me contaminei. Poxa, eu me contaminei, mas eu fiz tudo que eu podia, né? Então, você se sente melhor com essa opção, né, quando você se engaja nesses comportamentos. Maria Amélia, o Guilherme vai ter uma abordagem um pouco diferente agora. Ele sabe que a ansiedade deriva do medo, uma coisa negativa.
Mas ele pergunta o seguinte: será que é possível falar em ansiedade diante de um evento positivo, numa situação, por exemplo, em que a pessoa vai se divertir? Ou seja, será que existe uma ansiedade positiva de querer que algo de bom chegue logo, chegue mais rápido? Esse fato pode ser chamado de ansiedade? Pode, a ansiedade não é necessariamente negativa, tá, gente? A gente começou a palestra falando isso. A ansiedade é adaptativa. Ela é uma habilidade que a gente tem que favorece a nossa adaptação ao meio. Então, a minha capacidade de prever cenários futuros, para me preparar para cenários futuros, né? Eventualmente, pode ser uma preocupação com uma coisa realmente perigosa, ou, como você falou, por exemplo, se eu vou casar amanhã, é natural que a pessoa esteja ansiosa, que ela esteja pensando, vai dar tudo certo? Será que eu vou esquecer alguma coisa? Será que eu vou conseguir dar com tudo em ordem? Isso também é uma ansiedade, ou seja, são preocupações sobre o futuro. Então, mesmo situações que supostamente vão ter consequências positivas, sim, podem nos desencadear preocupações de ansiedade. Isso é normal e tem por objetivo nos preparar para aquele evento. Se eu me preocupo com alguma coisa, eu provavelmente me preparo mais para aquilo, seja um evento bom ou um evento ruim. Muito bom. O Ricardo pergunta o seguinte: pessoas que sofrem de ansiedade generalizada podem ter a oportunidade de identificar os fóbicos? Será que existe alguma técnica de enfrentamento que possa auxiliar essas pessoas que sofrem desses transtornos de ansiedade? O transtorno de ansiedade generalizada, né, TAG, tem tratamento, né, tanto farmacológico quanto psicoterápico, né? Especificamente, eu trabalho com abordagem cognitivo-comportamental, que é uma das alternativas, né, para tratar a TAG. E a terapia cognitivo-comportamental justamente é uma terapia focada no aqui e agora, que vai buscar dar ferramentas para a pessoa manejar e lidar melhor com essa ansiedade. Então, é uma opção de tratamento para TAG, né? Buscar uma psicoterapia, porque o TAG realmente ele é um transtorno psiquiátrico, né? Então, ele vai precisar de realmente mais estratégias, porque é uma coisa que fica na cabeça, que é mais difícil de manejar do que simplesmente uma ansiedade do dia a dia, uma ansiedade ligada ao Covid, né? Já é um pouco mais grave quando a gente fala em transtorno, né? E aí o ideal realmente é buscar uma ajuda profissional para poder lidar com um transtorno psiquiátrico, mas sim, tem tratamento e tem bons índices de melhora. A gente aprende a manejar, né, a ansiedade e a gente pode aprender a lidar com as preocupações de uma outra forma. A gente pode criar novas estratégias, né? A partir de uma psicoterapia, aprender, entender por que a gente criou determinadas estratégias que acabam não nos ajudando, né? Passar uma peneira, né? E escolher novas formas de lidar, né, com a nossa ansiedade. Sempre lembrando, gente, que nenhum tratamento de ansiedade foca em controlar a ansiedade ou sumir com a ansiedade. Isso não existe. A ansiedade é adaptativa. É bom ter ansiedade. O que é ruim é ter ansiedade em contextos que não são perigosos, né? Ou ter ansiedade excessiva, que nos atrapalha na vida. Mas a ansiedade, de uma forma geral, é uma coisa boa. Ela é uma habilidade que a gente tem, né, para se adaptar a contextos adversos, a contextos diferentes. Então, não é, a ansiedade por si só não é uma coisa ruim. Mas quando a gente fala em transtorno, aí sim a gente já está falando de um nível que está trazendo algum tipo de sofrimento muito grande. E aí a gente pode pensar em tratamento mesmo. Não vai ter uma única estratégia específica que eu possa dar para lidar com o TAG. Aí realmente vai necessitar de um acompanhamento, né? De fazer uma psicoterapia para poder entender naquela pessoa específica como é que o TAG se manifesta, o que fez com que a pessoa estivesse vulnerável para desenvolver o TAG, como é que ela lida, né, com as questões do TAG, e aí a partir disso construir uma psicoterapia mesmo. Muito bem. Muitas pessoas estão elogiando a palestra, parabéns. Obrigada, gente. Também, além de te parabenizar, pergunta se existem estratégias que possam auxiliar a redução da ruminação e se as técnicas também podem ser efetivas para o tratamento da ansiedade. Em geral, a gente diz assim, que o ansioso preocupa e o deprimido rumina, né? São os processos que a gente sabe que acontecem, né? Tanto na ansiedade quanto na depressão. Em ambos os casos, as pessoas também podem ser autocríticas. Então, são 3 processos, né, psicológicos que a gente estuda, que a gente sabe que vão ter como consequência pior saúde mental. Então, pessoas que se preocupam excessivamente, que ruminam excessivamente ou que se criticam excessivamente, são pessoas que vão ter uma pior saúde mental e isso pode vulnerabilizar para o desenvolvimento de determinados transtornos. E aí, quando a gente fala nesses processos, a primeira coisa é você identificar que esses processos existem, né? Quais são os gatilhos, né, para você desses processos, por que esses gatilhos acontecem, né? E pensar em que outras estratégias vocês poderiam usar, né, para regular isso. Então, normalmente, eu rumino porque eu sou perfeccionista, porque eu estou me culpando de alguma coisa. Então, talvez eu vá ter que rever como eu lido
com frustração, como eu lido com coisas que dão errado, né? Eu não tenho necessidade de estar me cobrando, estar ruminando. A preocupação, eu vou ter que ir mais na linha de entender por que é tão importante para mim me preocupar, por que eu não consigo não me preocupar, né? Provavelmente vão ter crenças sobre a própria preocupação. Ou eu vou achar que me preocupar é importante, uma pessoa que realmente é ligada se preocupa. Então, eu tenho crenças facilitadoras do próprio comportamento de me preocupar. Então, isso tudo seria visto num tratamento. Mas tanto a ruminação quanto a ruminação excessiva, a preocupação excessiva e a autocrítica excessiva são processos psicológicos que, em geral, a gente vê em terapia, né? E a gente tenta ressignificar, encontrar novas estratégias, achar a origem do porquê que isso está presente na vida daquela pessoa naquele momento e começa a tentar ensinar a pessoa a ter outras estratégias, porque a gente sabe que quanto mais você ruminar, ou quanto mais você se preocupar, ou quanto mais você se criticar, provavelmente, né, pior você vai se sentir. A gente tem uma argentina que está assistindo, não sei se ela está na Argentina ou não, chama-se Tem. Ela pergunta o seguinte: você comentou que pessoas que são mais introvertidas e que sofrem de fobia social podem estar mais adaptadas, podem ter mais recursos para lidar com esse transtorno de ansiedade. Mas o que vai acontecer quando a gente voltar à rotina? Será que não vai ser pior do que antes da pandemia? Pode ser que isso agora, quando ela tiver que voltar a sair e interagir socialmente, será que a condição de transtorno de fobia social fique pior do que estava antes da pandemia? Pode sim, porque a gente sabe que uma das coisas que ajuda, né, quando é diferente assim de uma pessoa que eu falei introvertida, né, uma coisa, uma pessoa com transtorno de ansiedade social é outra coisa, né? Introvertido é um traço de personalidade que eu posso ser mais introvertido ou mais extrovertido. E até isso não configura nenhum tipo de patologia ou problema. Agora, o transtorno de ansiedade social já é um transtorno psiquiátrico com características específicas, e a característica central é o medo da avaliação negativa do outro. E essa preocupação excessiva com a avaliação negativa do outro me leva a, em situações sociais, avaliar essas situações como perigosas e, a partir daí, ter respostas de ansiedade. E a gente sabe que uma pessoa que tem transtorno de ansiedade social, é importante que ela esteja se expondo, porque, em geral, quanto mais ela se expõe, mais ela vai criando habilidades e vai lidando com aquela ansiedade. Então, se isolar normalmente é ruim. Então, sim, uma pessoa que, durante a pandemia, né, tem transtorno de ansiedade social e ficou muito isolada, ela, na hora que ela for lidar de novo com pessoas, ela pode, sim, ativar mais ansiedade, né? Ela pode se sentir mais ansiosa até do que antes. Né? É possível. Tem aqui uma pessoa que pergunta o seguinte: você comentou que a ansiedade pode ser produtiva ou improdutiva, né? Positiva ou negativa, pode trazer benefícios ou prejuízos, né? Ela pergunta se esses dois tipos de ansiedade vêm de regiões diferentes do cérebro. Será que são diferentes áreas do cérebro que são ativadas? Landeira, acho que essa pergunta vai me ajudar aí, não faço a menor ideia. É uma pergunta difícil, mas são áreas diferentes, sim. São? São. Uma ansiedade produtiva, positiva, está relacionada mais com circuitos do cérebro relacionados com prazer, circuitos que utilizam dopamina. Essa ansiedade que causa prejuízo é uma falta de inibição de um outro neurotransmissor, do GABA, são sistemas de defesa. O cérebro tem sistemas de prazer, o céu, o paraíso, e sistemas, como você falou, que são altamente adaptativos, que buscam defender a gente, que são os sistemas de defesa, que quando superativados ou ativados numa situação que não existe perigo, eles se tornam desadaptativos. Eles são diferentes áreas do cérebro, sim. Então, obrigada, aprendi também. Beleza. O Ricardo está complementando uma questão anterior. Quando ele falou auxiliar, na verdade, ele quer saber como psicólogos podem auxiliar pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Eu acredito que seja essa a pergunta. Ou seja, acho que a primeira coisa talvez seja um acolhimento, né, desse sofrimento, tentando mostrar para essa pessoa que a gente validar as emoções, né, é muito importante quando a gente sente determinadas emoções, que a gente seja capaz de nos validar, porque não tem emoção certa nem emoção errada. Então, toda emoção ela deve ser validada, né, natural, ela está ligada a algum contexto, ela faz parte de uma aprendizagem. Então, acho que a primeira coisa é validar, né? É muito ruim quando a gente julga o outro ou quando a gente tenta dizer, não você fica ansioso não, tenta olhar o lado positivo, né? Isso é altamente invalidante, porque se a pessoa não está conseguindo enxergar ou não está conseguindo, ela vai ter a impressão de que ela está fazendo alguma coisa errada, quando no fundo ela não está. Então, acho que a primeira coisa, enquanto psicóloga, a gente tem, primeiro, sempre um olhar de não julgamento
um olhar de validação das emoções. Qualquer emoção é importante e é positiva de alguma forma, porque a pessoa não escolhe o que ela está sentindo e aquela emoção está dizendo alguma coisa sobre ela. Então, ter esse olhar, né, mais empático, validante do outro, né, acho que pode ser um bom começo na escuta do psicólogo, quando ele vai conversar com alguém que está com problema ou com alguém que está com ansiedade, a gente tentar não fazer julgamentos e ajudar aquela pessoa a aceitar as próprias emoções, não fazendo uma classificação de que é ruim ou bom, e justamente diminuindo a autocrítica ou a cobrança. Muito bem, olha só, eu estou aqui também responsável por controlar o tempo da professora Maria Amélia, porque saindo daqui ela vai entrar em outra live sobre, eu não sei exatamente o que é a outra live, Maria. Deixa eu falar, já vou fazer um momento jabá, né? Tem um projeto da Liga, que a gente tem uma Liga da ATC Rio, de alunos da PUC, que a gente organiza... Eu acabei esquecendo de falar isso, exatamente. A professora Maria Amélia fundou uma liga. Ligas são pessoas... Você quer explicar o que é uma liga, Maria Amélia? Posso explicar. São alunos, né? Que a gente forma uma liga estudantil. E aí está ligado à ATC Rio, que é a Associação de Terapeutas Cognitivos do Estado do Rio de Janeiro, que tem por objetivo pesquisar em terapia cognitiva, fomentar, divulgar para os estudantes, né? Então, uma linguagem acessível, para as pessoas poderem conhecer a nossa área. E aí a gente tem uma liga de TCC que organiza um evento mensal, gratuito, que chama TCCine. Ou seja, a gente, a partir de um filme, a gente busca especialistas sobre aquele tema para poder estar discutindo aquele tema. Então, hoje a gente tem o segundo TCCine, o primeiro TCCine foi sobre racismo, né? E a gente discutiu aquele filme O Ódio que Você Semeia e chamou especialistas da área. E hoje vai ser sobre a população LGBT, então minorias, estresse de minoria. E aí a gente tem 2 convidados que vão debater esse tema a partir do filme, que eu esqueci o filme, gente, de cabeça. Acho que o Edson vai enviar o link. Vai enviar o link para a gente, que eu esqueci o nome do filme, gente. Que horas começa? 6h30, não? 8 horas, não, 8 horas. 8 horas, tá bem. Então, só para falar que essa, bem como todas as outras palestras do Psicologia Convida, elas se encontram no YouTube. Se você entrar no site da Psicologia ou no site do Facebook do departamento, você pode ter acesso a essa, como também a todas as outras palestras do Psicologia Convida, tá bom? Vou passar o link, isso, a gente vai passar o link, tá bem? Então, eu quero agradecer mais uma vez a Maria Amélia. Olha, eu nunca vi tanto agradecimento, tantos parabéns que você está ganhando aqui, não para. Você realmente foi uma palestra super clara e importante no momento que a gente está vivendo hoje, não é? E agradecer também o Edson, que está fazendo um trabalho super importante. Na próxima terça-feira, essa questão de transtornos mentais vai se expandir, além dos transtornos de ansiedade. Nosso professor de psicopatologia, o Breno São Vicente Vieira, vai falar sobre os transtornos mentais em tempos de pandemia, tá bem? Eu acho que o Edson já está divulgando o nosso próximo convidado e quero dar, então, uma boa noite para todos vocês. Nos vemos na próxima terça, tá bom? Obrigada, Landeira. Obrigada, pessoal, pelo tempo aí dedicado. Eu tenho o Facebook, o Instagram também, se alguém quiser falar comigo, ou pode pedir para o Edson também meu e-mail, né? E aí, quem tiver mais alguma dúvida ou quiser algum contato, tá bom? Obrigada pela presença e valeu. Tchau. Quem puder, até mais tarde lá no evento do TCC.